abençoando, operando de uma forma abundante, transbordante, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai santo, Pai querido, Pai amado, Aleluia. no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta manhã. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem guardado, Senhor, os remanescentes, ó Pai, Obrigado, da casa de Israel. O Senhor tem guardado, Senhor, os remanescentes, ó Pai, no mundo inteiro. É Deus. A gente tem ouvido falar, ó Pai, na Tua palavra, que Elias, ele pede a morte e diz que mataram os Teus profetas, e só ele ficou. Mas o Senhor disse a Elias que o Senhor tinha guardado 7.000 homens, profetas, homens fundamentados na palavra, fiéis ao Senhor, que não dobraram os joelhos a Baal, e nem que a sua boca o tinha beijado. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós aqui estamos nessa manhã, para estarmos orando, clamando, ó Pai, por esse povo, clamando por essa comunidade, Senhor, buscando, Senhor, a Tua face, ó Pai. É Deus. Porque os dias são maus, e nós clamamos ao Senhor, ó Pai, aí do alto céus. Olha com Teu olhar favorável, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, e venha nos encontrar, ó Pai, dando força, Senhor, blindando os Teus filhos e filhas, ó Pai, que têm, Senhor, lutado, Senhor, para que o Teu reino seja estabelecido nessa terra, Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos à Tua disposição como instrumentos, ó Pai. Venha, Senhor, nos usar, Senhor, nessa manhã, que as nossas orações, ó Pai, cheguem ao céu, Senhor, porque a Tua palavra diz, ó Pai amado, Pai querido, Senhor, que tudo que ligarmos aqui na terra seria ligado no céu. Então nós ligamos, ó Pai, as nossas orações, nós ligamos, ó Pai, o nosso clamor, nós ligamos, ó Pai, aleluia, Senhor, as nossas petições, ó Pai, venha, Senhor, com Teu socorro, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor, olhando, Senhor, para os Teus filhos e filhas, ó Pai, olha, Senhor, para a comunidade do Fubá, Campinho, Senhor, Praça Seca, aleluia, Senhor, Cajueiro, Senhor, Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus, Madureira, Cascadura, Quintino, Senhor, oh Deus amado, Deus querido, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, te pedindo, Senhor, socorro, ó Pai, Deus de Israel, não deixe, Senhor, que venhamos, ó Pai, ficar, Senhor, de qualquer maneira, Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, estar de pé, Senhor, lutando, Senhor, o bom combate do Senhor, ó Pai, Deus, esteja revestindo os Teus filhos, ó Pai, com a couraça da justiça, Senhor, com o capacete da salvação, Senhor, calçado os pés com a preparação do Evangelho da paz, ó Pai, Deus, oh Deus, munido, Senhor, da espada do Espírito, ó Pai, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor, esteja, Senhor, nos fortalecendo, esteja, ó Deus, indo de encontro, ó Pai, aos Teus filhos e filhas, ó Pai, Deus amado, cuida, Senhor, nós te pedimos encarecidamente, Senhor, dos casais, Pai amado, Pai querido, Senhor, somos casais de namorados, ó Pai, os casais noivos, ó Pai, aqueles que já contraíram matrimônio, Pai santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, a criança, Senhor, toma o adolescente, o jovem, toma o adulto, Senhor, o ancião, a anciã, Pai santo, Pai querido, Pai amado, oh Deus, quantos, ó Pai, estão doentes, ó Pai, aleluia, perecendo, quantos, ó Pai, perderam a esperança de viver, Senhor, estão com os corações contritos, tristes, ó Pai, Deus, se sentindo abandonados, Senhor, mas nós sabemos que temos um Deus no céu, Senhor, aleluia, e sabemos, Pai, que a última palavra, ela não vem do médico, ó Pai, ela não vem do advogado, mas a última palavra vem do Senhor, ó Pai, então, Senhor, entra com as providências, ó Pai, aleluia, faz um milagre, ó Pai, Deus, esteja trazendo cura, Pai, assim, Senhor, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pois a Tua palavra tem dizido, Senhor, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Assim, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, sara o Teu povo, ó Pai, aqueles que se encontram doentes, ó Pai, nas Tuas casas,
aqueles que se encontram moribundos, ó Pai, aqueles que estão nos leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai, aleluia, Senhor, no coma, Pai, no CTI, Senhor, na UTI, Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor, nas tuas mãos a sogra, Senhor, do pastor Daciel, o filho, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, traz saúde, Senhor, sobre a casa, Senhor, do teu servo, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, a pastora Diana nas tuas mãos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, opera sobre a vida dela, Senhor, aleluia, operando o teu milagre, ó Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, a missionária Diva, Senhor, esteja, Senhor, abençoando, toma, Senhor, a missionária Lucinéia, Pai amado, Pai querido, toma, ó Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor Manuel, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma também, Senhor, Jadir, Senhor, esteja operando sobre a vida dele, Senhor, toma, Senhor, o filho, Senhor, da nossa amada irmã Anastácia, Senhor, opera, oh Deus, esteja operando sobre a vida, Senhor, da nossa amada irmã Nevinha, Senhor, dá saúde a ela, Senhor, toma o cunhado dela que vai operar, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a pastora Lucimar que foi ao médico, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor, derramando, Senhor, sobre o teu povo, ó Pai, saúde, Pai, toma, Senhor, o pastor Márcio Correia, Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor, indo de encontro, ó Pai, ao teu filho, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, operando, ó Pai, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, ó Pai, aleluia, nesta manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, os teus filhos que já chegaram, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor, tomando também, Senhor, aqueles que ainda vão chegar, ó Pai, toma, Senhor, cada beco, cada viela, Senhor, da nossa comunidade, ó Pai, que os teus anjos, ó Pai, estejam, Senhor, ao redor, ó Pai, aleluia, dos teus filhos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, assim, Senhor, nós clamamos, ó Pai, assim nós te pedimos encarecidamente, venha, Senhor, com o teu socorro, com as tuas mãos potentes, não deixa, Senhor, aleluia, que os seus filhos sejam afligidos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, assim, Senhor, como um todo, ó Pai, aleluia, a tua palavra diz, Senhor, bendita a nação cujo Deus é o Senhor, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor, entra, Senhor, com as tuas providências, ó Pai, na nossa comunidade, Senhor, no nosso Rio de Janeiro, ó Pai, esteja, Senhor, fazendo presente, Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, assim, Senhor, nós, aleluia, clamamos ao Senhor, ó Pai, esteja, Senhor, revestindo, ó Pai, aleluia, blindando, Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, cada um, ó Pai, toma, Senhor, aleluia, Senhor, a aliança das igrejas, ó Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, os pastores, os bispos, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma, Senhor, aleluia, toda a liderança, Senhor, das igrejas, ó Pai, toma, Senhor, toda a membresia, Senhor, faça, Senhor, verdadeiramente mais do que nós temos pedido e pensado, assim venha o Senhor, ó Pai, com o teu socorro, assim venha o Senhor com a tua fortaleza, Pai, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nós clamamos a Ti, assim, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, aleluia, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar no nosso meio nesta manhã, Pai, porque sem o Senhor, ó Deus, nada podemos fazer, assim, Senhor, aleluia, Senhor, fala, Senhor, através do Espírito Santo aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos ver, ó Pai, o Senhor agindo com poder e bondade, Pai, aleluia, nesta comunidade, Senhor, de Cascadura, Senhor, em regiões adjacentes, abençoa, Senhor, o teu povo, ó Pai, aleluia, abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa, Senhor, os nossos filhos, ó Pai, tanto, Senhor, não entrar conforme não sair, livra, Senhor, da bala perdida, Pai, livra, Senhor, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor, livra, Pai, de todo ataque de Satanás, ó Pai, pois o Senhor vem dizer, Senhor, aleluia, Senhor, na tua palavra em Efésios capítulo 6, Senhor, a partir do verso 10, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, e nós, aleluia, te rogamos, ó Pai, que toda potestade, que todo principado, Senhor, das trevas, Pai, que tenha rondado Cascadura, Pai, aleluia, que eles venham ser destruídos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor, aleluia, Senhor, os teus anjos, ó Pai, entrando, Senhor, como, aleluia, verdadeiros guerreiros de batalha, Senhor, destruindo, Senhor, todo laço, Senhor, toda potestade, Senhor,
todo agir, Senhor Deus, dos demônios, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer com que nós venhamos, ó Pai, ter paz, alegria, Senhor Deus, aleluia, pois o Senhor tem nos chamado à liberdade, Senhor Deus. O Senhor não tem chamado, Senhor Deus, para nós ficarmos, ó Pai, presos, ó Pai, mas, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, faça-se cumprir a Tua palavra, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, do Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, amém, glórias a Deus. O Senhor é bom, em todo tempo o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu quero também estar dando a oportunidade aqui, o nosso amado irmão Marquinhos, e eu vou pegar o violão ali. Já sei que tem um levita na casa, né? André Marnel. Vamos aproveitar. Semana passada foi assim algo de Deus, né? Foi bom. É verdade, muito bom mesmo. A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor, meus irmãos. A paz, Eu queria fazer uma oração, mas antes eu queria contar um testemunho para a igreja. Meus irmãos, o pastor orando aqui, ele revelou para a gente o quanto que o exército está machucado. Quanto do exército está ferido, né? Fala o nome dos irmãos aqui que estão enfermos. Então, a palavra de Deus diz que a gente tem que se alegrar. Muita gente enferma, né? Quando a gente está sendo atacado ou perseguido. Jesus deixa isso bem claro. A gente não... Quando está tudo indo bem, que a gente tem que desconfiar. Ontem eu estava em casa e um rapaz que mora lá perto de casa, ele me ligou, pedindo para orar pela mãe dele, que a mãe dele está tentando suicídio. Eu estou por lá da janela, ela machucou a testa, ela machucou o joelho. Lá dentro mesmo, Marquinhos? Lá dentro, lá na casa do Beba, onde o Beba alugou para eles. Tá. E aí, meu irmão Marquinhos, tem como você vir aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou aí, cara, mas a sua mãe ela tá bem? Não, ela tá aqui querendo se jogar daqui de cima, cara, estou segurando ela. E eu fui lá, quando eu cheguei lá, o que acontece? A gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a ter visão espiritual das coisas, começa a entender como que o inimigo trabalha. Isso aí não é assim, para levantar o nosso ego, porque Deus, ele coloca mesmo. Então, tem certo tipo de treco que se eu for falar para uma pessoa como essa, ela vai entender mal. O rapaz, ele é homossexual, a mãe dele estava em Minas, estava em Minas, e estava automaticamente largada na rua. O filho dela abandonou ela, estava automaticamente sempre querendo pegar só a pensãozinha dela. E esse neto foi lá buscar a mãe e trouxe para cá. Como ele trouxe para cá, ela não está num ambiente comum, ela está num ambiente bem hostil, porque ele é homossexual. E automaticamente ele pegou ela porque ele não está conseguindo ter finanças para se alimentar e pagar o aluguel, então ele vive pegando a pensão dela para ver o inimigo trabalha, quer tentar destruir ela para tentar fazer ele se prostituir. Vocês entendem? Então é um ataque. Por isso que a gente está sempre implicado. Eu comecei a orar por ela, orei por ela, a febre dela baixou, ela estava com febre, a febre dela baixou, automaticamente ela foi se acalmando, levei ela para dar uma volta na rua, que ela queria ir embora, e voltei com ele, falei, cara, eu preciso conversar com você. Só que um assunto aí, o olho do passo dela começou a tremer, que era o pai dele, acho que era o filho dela que morreu, que estava encostado na mãe. Olha como é que é. Então a gente está numa batalha muito grande nesse lugar. É verdade. E quando a gente vê que esse lugar está hostil, é isso, Deus, acho que Deus ele está. O que está acontecendo é o seguinte, o crente ele pensa assim, por que eu estou passando por peleja, por que eu estou passando por aquilo? Porque é necessário que passe. Quando você vê um arco-íris, você vê que o arco-íris só vai até a metade. Por quê? Deus fez a parte dele. Deus não faz a pela metade, mas o arco-íris está mostrando que a aliança dele, eu faço aqui, agora vocês também têm que fazer de parte de vocês. O povo de Deus tem que fazer a parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Hoje a gente está aqui fazendo a nossa parte. Então eu queria trazer para os irmãos uma passagem que está aqui em 2 Crônicas. Eu separei aqui. 2 Crônicas. Aqui, direitinho. Segunda Crônica, 2 Crônicas 15, verso 7. Está escrito assim: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vou repetir:
Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem a recompensa. Tem uma recompensa. Deus está pedindo para a gente não deixar de se esforçar, fazer a nossa parte. E quando eu vi esse rapaz, na hora eu falei assim, o que eu vou fazer agora, meu senhor? O que eu vou falar para esse homem? Porque você está vendo o inimigo trabalhando. Eu não quero homossexual. A mãe está doente, querendo se matar. Você está vendo que o inimigo está ali trabalhando. Diferente, né? Falei, Senhor, me ajuda, porque eu preciso ter que falar para ele. Você ia falar para ele, de repente não ia entender. Né? E aí, não vai entender. Aí ele, quando começou a falar essas coisas, que o rosto da face dela está tremendo, que era o pai, o irmão dele, sei lá, ele tentou explicar lá, encostando, eu falei para ele, deixa eu só te falar uma coisa, meu irmão, independente de crença. Jesus deixou bem claro que entre a morte e a vida tem um precipício muito grande. E que eu tenho que te falar isso com mais calma, uma hora que você esteja preparado para ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é importante. Só que muitas vezes a gente, como crente, a gente fica com medo de falar, com medo de espalhar, com medo de afastar. Mas não. A gente está vivendo um tempo, meu irmão, que se a gente não falar, é pior ainda. E é por isso que está acontecendo isso. Eu, no domingo, foi no domingo de culto. Domingo de culto, o bispo fez uma pregação de batalha espiritual maravilhosa. E aí as pessoas começaram a ir lá na frente, entrou uma mulher que estava alcoolizada, foi lá na frente, a mulher escarrou na minha cara 3 vezes. Jesus! 3 vezes, meu pastor, escarrou na minha cara. Ela estava, a pastora Bruna orando por ela, e eu intercedendo. Aí eu só intercedendo, eu comecei a ver que ela estava começando a ficar agressiva. Aí eu me posicionei para ela, cara, eu não cheguei perto dela, só estendi a mão. E comecei a amarrar, porque tem pessoas que estão endemoniadas, que o demônio está só ali do lado, não estava em festa, ela estava na carne, ela estava bêbada. Só que automaticamente ela se virou para mim, escarrou na minha cara. Uma, escarrou 2, eu só limpei. E aí, quando eu me desloquei para chegar até que ela saiu para chegar até o pessoal, porque assim, olha como é que a gente está comentando. Acontece um escândalo aqui na igreja, um irmão de Cristo, um evangelista. Uma pessoa que vem de fora faz um escândalo. O que eu tenho que fazer? Direcionar para ele ou para a pessoa, como crente? Tem que me direcionar para a pessoa, porque ele é crente, ele conhece a palavra, ele sabe o que ele está fazendo. A pessoa vai se direcionar para você. Aí eu falei, gente, não olha para mim não, é ela que eu foco. É ela, não sou eu. A gente tem que ter discernimento. É ela, não sou eu. Eu fui escarrado na cara. Porque a pessoa não... Começaram a falar, eu falei, cara, não sou eu, qualquer ela. Então você vê como é que, às vezes, não estou falando mal do mesmo irmão, entendeu? Porque assim, o escândalo, as coisas estão tão ruins, o inimigo está tão pesado, tá vendo? Que ele está começando a fazer isso. E se a gente não se esforçar e entender que o campo espiritual é mais poderoso que o campo físico, a gente vai começar a atacar nossos irmãos. Eu vi uma mensagem esses dias que foi assim, o pai de Davi, ele pediu para Davi entregar comida na guerra. Davi chegou e levou a comida para Goliat, o irmão na guerra. Quando chega na guerra, Davi entrega a comida para os irmãos e ele encontra quem? Golias. Ele pega uma pedra e taca em Golias. Então Davi tacou a pedra no Golias e deu comida para os irmãos. Hoje está acontecendo na igreja, está acontecendo o contrário. Entendeu? Então, tacando pedra nos irmãos e dando comida para o inimigo. A gente tem que estar vigilante. Esse rapaz que eu levei ele eu convidei ele para ir para a igreja. Ele falou, cara, eu não posso levar ela para a igreja. Por quê? Porque automaticamente ela não vai ficar, ela vai atrapalhar o culto de vocês, tudo, não interessa, leva ela. Se você quiser alguém aqui, pega ela de carro, leva ela. E aconteceu de tudo, de ontem para cá, para eu não vir. Meu carro bateu a bomba d'água vazou. O carro está totalmente. Botei de minha cara, falei, cara, vê o que tu vai fazer, que tá bravo. Meu pastor de feira cá comeu, o pastor de feira uma batalha, né? Para não vir. Aí eu peguei e falei, eu vou assim mesmo, eu vou para a batalha. Aí a gente falou, mas tinha que comprar um negócio para cima, hoje eu vou para a oração. Eu estou começando a fazer isso, entendeu, pastor Carlos? Eu vou para a oração. Eu vou para a oração, não quero saber. A não ser que eu esteja, não consigo me mover, mas eu vou para a oração. Porque é aqui que a gente busca o alimento. E assim, a gente pode ter um entendimento que tudo que está acontecendo com nossos irmãos, com a pastora Diana, com os pastores que estão enfermos, que estão passando por batalha, isso é porque a gente está fazendo um trabalho que está afrontando o inferno. Entendeu? Entendi, sim. Está afrontando o inferno. E a gente não pode retroceder, não. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. A gente vai conseguir continuar. E os irmãos que não estão conseguindo vir,
A gente tem que entender que eles não estão podendo vir por quê? Porque alguma coisa está atrapalhando eles. A gente vai orar por eles e automaticamente orar para a obra continuar. A oração tem que continuar. Entendeu, meus irmãos? E é isso. Deus mandou entregar isso para o meu povo de oração. É um povo que tem orado pela minha vida, que tem orado por esse lugar, e a gente não pode desistir. Esse lugar vai mudar. O que acontece é que as pessoas só vão se posicionar e não vai ser todas. A Bíblia fala que existe o joio e o trigo, filho das trevas e filho da luz. Então tem pessoas que realmente vão lutar contra a gente. Mas se Deus decidir transformar eles em trigo, eles vão virar trigo. Amém. Então a gente vai continuar orando para poder tentar chegar no objetivo que Deus quer. Esse rapaz, eu tenho certeza que Deus está me usando para fazer alguma coisa dentro dele. E eu estou aqui disposto para... Mas a mãe ficou legal? A mãe dele? Ela está com ele levou ela para a clínica da família ontem e automaticamente vou até mostrar a foto deles aqui para você, se de repente você até conhece ele. Você vai para a clínica da família e eu vou ligar até para ele hoje para saber o que ele vai poder fazer. Tá, né? É uma luta, é uma batalha. É uma batalha brava. Nossa. A gente não pode desistir. O que está acontecendo é que o inimigo ele vai investir pesado. E olha que ele ainda não investiu muito não, tá? Ele está investindo pesado só aí. E eu sei aquilo que eu falo, ele sempre usa o material para destruir o espiritual. Sempre vai usar o material para destruir o espiritual. É o que ele está tentando fazer. Botando esse pessoal dando tiro aí, acabando com a internet do povo, para as pessoas falarem, não tem mais jeito nesse lugar não, e ir embora. Entendeu? Só que tem, para tudo tem jeito. Quem dá a última palavra é ele, é sempre ele. Eu vou procurar aqui com calma e vou dizer, vamos orar? Amém. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa sala de oração, Senhor. A gente tem que te agradecer todos os dias, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso. Amém. Senhor, como foi dito aqui pelo nosso pastor, a gente não pode desistir, a gente não pode, tem que continuar, porque o inimigo tem se levantado com fúria, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o general dos exércitos, e o Senhor está ali em frente nessa batalha, Senhor. Eu tenho certeza disso, porque nós não podemos fazer nada sem a Tua presença, Senhor. Por isso nos alimenta, nos revista com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor. Revista todas as igrejas representadas neste lugar, revista todos os familiares, o Teu povo, Senhor, o Teu exército precisa da Tua proteção, precisa do Teu carinho, do Teu cuidado, do Teu amor, Senhor. Por isso eu te peço agora em especial, Senhor, vá visitar, Senhor, por favor, Deus. Visita aquelas pessoas que o Senhor sabe que precisa muito, Senhor, de cura, de libertação, e não estão no nosso meio, que não querem congregar, que não querem ir para a igreja, que não querem aceitar o Senhor como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Senhor. Toca no coração dessas pessoas, Senhor. Torna o coração deles terra fértil, Senhor, para que quando a gente for falar com eles, for se direcionar em relação à Tua palavra, que a Tua palavra é como uma espada, Senhor, e que dissipe todo o mal, que tire todo o pensamento maligno, Senhor. Abençoa nossas famílias, Senhor, que toda a retaliação nós entregamos no Teu altar, porque a peleja não é nossa, Senhor. Nós entregamos no Teu altar toda a peleja deste lugar, Amém, toda a peleja que o inimigo tem tentado levantar sobre as famílias, sobre as crianças, sobre as pessoas que o Senhor já separou, Senhor. Por isso nós pedimos agora, reviste cada igreja, reviste esse lar. Aqui é a casa do pastor Carlos, Senhor. Traga prosperidade, traga saúde, traga paz, traga tranquilidade, traga discernimento, traga a Tua palavra, Senhor. Que esse lugar que seja um lugar que vai fazer a diferença. Porque sabemos, Senhor, muitas das vezes a Tua palavra nos ensina que é do menor que o Senhor tira o maior, que é do pouco que o Senhor tira o muito, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço pelo fôlego de vida de cada meu irmão, da minha família também, Senhor. Aquelas pessoas que a gente não conhece, Senhor, nós sabemos que o Senhor já está tomando conta, o Senhor já está ministrando, Senhor. Eu sei que o Senhor já agora está ministrando. O Senhor é onipotente, onipresente, o Senhor está em todo lugar, criou todas as coisas, Senhor, e sabe de tudo, Pai. Por isso nós te agradecemos. Sei que os seus olhos são como uma chama de fogo. Por isso, se o inimigo tentou entrar neste lugar, Senhor, por uma porta, por sete ele vai sair. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor é um Deus fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor já separou para o Teu povo, Senhor. Nós sabemos. Agora eu te peço em especial, Senhor, visite os hospitais, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão precisando de oração, estão precisando de cura, Senhor, cura interior, cura física, Senhor. Visita essas pessoas, Senhor. Eu te peço em especial também, Senhor, vai nos nossos governantes, que eles possam, Senhor, ter entendimento, Senhor, que eles possam ter discernimento, que eles possam, Senhor, fazer, sim, ministrar sobre o lugar, mas que eles possam ter a Tua direção, não a direção humana, porque a direção humana ela é falha, Senhor. Por isso nós pedimos agora que Tu também venha nos dirigir, nos colocar na Tua presença todos os dias, Senhor. E o inimigo, Senhor, das nossas almas, que ele não tenha poder sobre ninguém, como foi dito aqui em Efésios, Senhor. Nos coloca o capacete de salvação, nos coloca, Senhor, a armadura, a sandália com a preparação do Evangelho da Paz, que a gente possa estar assim, Senhor, fazendo efeito neste lugar, porque a Tua palavra já nos torna
vencedores. E como eu falei do arco-íris, Senhor, eu te peço agora, Pai, nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso nos capacita, Senhor. Senhor, nos alimenta com tua proteção, com o teu carinho, com o teu amor, com o teu cuidado. Senhor, visita agora nossos lares, Senhor. Não deixe que nada aconteça com nenhum dos nossos irmãos. Amém. Senhor, traga para a sala de oração todos aqueles que querem vir, Senhor. Que essa sala de oração seja um exército montado, Senhor. Montado, armado, Senhor. Para que no campo espiritual o inimigo não tenha poder sobre nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos agora, Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Estamos num grupo Glória, glória. pequeno, que não precisa nem amplificar o som. Está como família mesmo, né? Amém. É verdade. Isso. Família de Cristo. Certo, o Senhor se coloca à disposição. Mas para, pastor. Rapaz, Para. eu não tenho ficado com essa palavra porque a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Mas a gente precisa reafirmar isso sempre, na verdade. Todos estavam aqui na encaixadura semana passada? Todos. Menos a irmã ali. A irmã não estava. Então, fica mais pertinho aqui. Para poder louvar. Vamos colocar de pé. Onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Amém. Glória a Deus, está aqui. Amém. Posso ficar aqui? À vontade. Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração. Já chegamos aqui, Senhor, debaixo de oração. Nosso louvor começa na nossa casa. Nós não precisamos esperar de um lugar físico para te adorar e para estar na sua presença. Ao ser indagado onde deveríamos adorar, o Senhor falou: há um tempo em que vocês vão adorar nesse monte e nem muito menos no outro monte, mas vocês vão me adorar em espírito e em verdade. Queremos te adorar em espírito e em verdade, Senhor.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Aleluia! Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Espírito de gratidão. Porque nós só estamos aqui porque o Senhor um dia mudou a nossa vida. É verdade. E através da mudança na nossa vida, Ele quer nos usar. Amém. É importante, é muito importante a gente sempre se colocar como um canal de fluir do Senhor Jesus, para que Ele tenha liberdade. Nós somos as mesmas pessoas. A diferença é que hoje não vivemos mais nós. Cristo vive em nós. E através de nós Ele é poderoso para fazer o impossível. E nós estamos aqui buscando o impossível. Há quem busque muitas coisas. Nós estamos buscando as coisas do reino. Então nós estamos aqui para quê? Para interceder em favor de pessoas que nem desejam o reino de Deus ainda. Eles não estão procurando o reino de Deus ainda. A guerra toda não é em função do reino de Deus. Essa guerra toda é em função do ego, do autocentrismo, vícios, terra. E nós estamos aqui para mortificar nossa carne. Amém. Na verdade, nós estamos aqui dizendo mais uma vez: Senhor, eu não quero viver em mim mesmo. Eu quero viver para o Teu reino. Isso é muito difícil se estivermos distantes. Por isso esse propósito é do céu, o propósito de unir as igrejas em função do reino de Deus, para que nós mesmos, como igreja, não venhamos a viver centralizados no nosso eu, nas nossas vontades individuais, mas abrir as portas para o reino de Deus. Amém. É verdade. Aleluia. Esse Aleluia. cântico aqui, Glória a Deus. queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande
a terra, Senhor, não a nossa carne, mas o céu, que é eterno. E nós não somos daqui, nós somos teus, para viver eternamente contigo. E por isso te clamamos, te bendizemos, te pedimos, te imploramos, intercedemos em favor da unidade das igrejas na face da terra, para que o teu nome seja mais e mais glorificado. Te pedimos, Senhor, que tu venha em nome de Jesus repreender todo o mal, Senhor, toda casca de demônios, Senhor, todo principado e potestade. Repreendemos em nome de Jesus. Aleluia. Neste lugar. Queremos declarar a tua paz. Só tu és a paz, Senhor. Só tu tens a paz de Deus, a paz eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nosso nome, mas nós estamos no nome de Jesus. Não estamos na nossa força, mas estamos na força do nosso Deus, de Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração. Recebe o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, como diz a tua palavra, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, estamos aqui por isso, Senhor, para proclamar o caminho santo do Senhor. Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Por isso estamos aqui mais uma vez declarando, Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa voz, só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Aqui, Senhor, nessa rua, aqui nesse bairro, Senhor, em nome de Jesus, em todas as vielas, como já oramos na manhã desse dia, Senhor, todos os becos, Senhor, que escuros que forem, Senhor, tu tens a luz, Senhor, para clarear a mente, os corações, Senhor, e livrar de todo o caminho mau, Senhor, e transformar em caminhos de bênção, de salvação, de cura, de libertação, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos opomos, Senhor, a todo principado e toda potestade, Senhor, no teu sangue, ó Deus, a poder. Em nome de Jesus, repreende, Senhor, todo o mal, Senhor, todo principado, toda potestade, para que as igrejas, Senhor, possam se posicionar, Senhor, em função do teu reino e glorificar o teu nome mais e mais até a tua volta, Senhor, até o teu retorno, para levar a sua igreja santa, gloriosa, imaculada, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória, glória. Em nome de Jesus. É no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. É no teu nome, Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Antes de vir para cá, o irmão contou um testemunho aqui das lutas, né? Quando a gente se coloca numa posição, além das lutas, quando elas vêm, a gente precisa identificar muito bem como reagir diante das lutas. Existem momentos em que as lutas vêm para nos exortar. Existem momentos que as lutas vêm para nos lapidar, para nos ensinar. E existem lutas que são espirituais, que vêm para nos confrontar. A gente precisa saber exatamente como nos comportar diante de cada luta, né? Às vezes vem uma doença, às vezes vem uma dor, às vezes vem uma seta maligna na nossa mente, no nosso coração, e todos nós sabemos disso. Mas é importante a gente estar sempre refletindo a luz da palavra de Deus, né? Amém. A palavra de Deus diz lá no Salmo, se eu não me engano, acho que é 37, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. O Senhor é fiel para completar a boa obra, mas cabe a nós decidir se a gente vai ficar 40 anos ou 40 dias. O irmão falou uma coisa bonita agora, fiel para completar a obra. Como eu estava falando do arco-íris, Deus faz o arco-íris pela metade, porque Ele faz a parte dele como quer fazer uma aliança. A outra parte é com a gente. É verdade. Para completar a aliança do arco-íris. Você pode ver o arco-íris, ele é assim, não é fechado na hora.
É raro você ver uma coisa que vai quase... Então Deus, ele tem essa parte com a gente. A gente não tem. É o momento em que Deus poderia... eu estou num período em que eu contei o testemunho lá, parte dele, eu desejo até contar mais os testemunhos. Deus tem colocado isso forte no meu coração. E eu tenho 2 anos que eu tenho tratado de um problema de visão. Isso modificou a minha vida. Pode sentar aqui em desejar. E isso resultou nesses 2 anos, de uma forma até terapêutica para o meu próprio bem. O Espírito Santo me instruiu a escrever sobre assuntos em que eu tenho alguma experiência. E um dos livros, ele tem como título Na Unidade a Favor de Deus. Na Unidade a Favor de Deus. Deus, ele poderia fazer tudo sozinho. E como o irmão acabou de falar, o arco-íris, ele vai até um certo ponto para mostrar que nós fomos escolhidos para uma aliança eterna com Ele. Uma aliança eterna com Ele, né? Então, Deus escolheu a unidade. Deus poderia fazer uma igreja só na face da terra que se manifestasse. Olha a pluralidade de igrejas que nós encontramos aí, né? E já houve ocasiões em que eu fiquei questionando, eu mesmo pessoalmente, por que tantas igrejas? Às vezes numa rua tem 5 igrejas e às vezes não tem 10 casas. Mas através de um livro Deus se revelou e mostrou claramente a multiforme graça de Cristo, né? Essa canção diz assim, ó, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me domar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida. Puxei muito alto. Perdão. É aqui, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro, pode. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, como a oração de Abacuque, fazemos essa oração, Senhor, desse louvor, a nossa oração, e ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, a nossa alegria está no Senhor,
O Deus da nossa salvação. E a nossa confiança não está nas circunstâncias que estamos vivendo. Pelo contrário, nas promessas do nosso Pai, que tem cuidado de nós. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, estenda tuas mãos poderosas sobre esse lugar e faça a diferença, Senhor. E que haja paz, Senhor. Que haja cura, Senhor. Salvação e libertação. Em nome de Jesus. Em Cascadura, todos os bairros dessa localidade, Senhor. Todas essas comunidades, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas imperfeições, o Senhor venha se manifestar, Senhor, como esta oração que Abacuque fez. Nós repetimos ela também na manhã desse dia, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira todavia me alegrarei. Mais uma vez na manhã desse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Tu venha renovar as nossas forças, venha renovar o propósito, Senhor, que um dia colocou no nosso coração, e todos que não estão aqui, venham ser reanimados, restaurados, revigorados para a glória do Teu nome, Senhor. Que Tu venha frutificar, Senhor, nesta obra e através dessa obra glorificar o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Eu só queria deixar bem claro aqui, o pastor Célio e a pastora Carla, da Igreja Metodista Cascadura, nos colocou como representantes, né, porque é uma igreja muito grande, com muitas tarefas, né? E ele me designou para esse ministério tão maravilhoso. Um abraço no coração de todos através do pastor Sérgio, através da pastora. Vou, né? Abençoar o lindo, óbvio. Bem-vindo ao nosso meio. Todas as salas de oração, né, pastor? Todas as salas de oração, ó. Louvor oficial. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém. Mas estão falando quando eu chegar. Tá. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom. E quando colocou de manhã, primeiramente salve os irmãos com a paz do Senhor, a igreja do Senhor, muito bom estarmos reunidos, né, com o mesmo propósito, no mesmo coração, no mesmo espírito, louvando, agradecendo, exaltando o nome do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ontem começou, né, essa agitação toda, a gente vendo daqui, e quando eu escuto essa agitação, eu moro aqui há 29 anos. Saí dali, fui para lá, para Inharé, da Inharé voltamos para cá. A gente era daqui, quando viemos morar aqui, a gente era daqui do Morro do Juca, né? Tem um outro nome, mas e depois saímos daqui, moramos aqui 8, 7, 9 anos, depois saímos daqui, fomos lá para Inharé. Quando chegamos aqui não tinha ninguém cristão, não era ninguém conhecia o Senhor, ninguém sabia, né? Já ouvia falar, mas ninguém conhecia o lugar que a gente morava. Eu nunca tinha visto ou ouvido assim, presente, assim, na presença, né, visto a olho nu, ao vivo e a cores, essa situação. E quando eu vi pela primeira vez, eu me desesperei, porque até aí eu só via por novela ou filme, né? E eu falava com o Senhor todos os dias eu chorava aos pés do Senhor e pedia para que o Senhor mudasse essa situação. Não era como é hoje, mas já era, quando eu vim morar aqui, em 97. Então,
Isso já vem acontecendo de muito tempo, não é de agora, né? Essas coisas já vêm acontecendo, essas batalhas, essas lutas de muito tempo. E a gente não tem que se deixar. É óbvio, bate não vou nem dizer temor não, porque temer, a gente só tem que temer ao Senhor. Nós só temos que temer a Ele. Mas bate sim uma preocupação, bate sim um nervosismo de quando a gente escuta o barulho, né? Eu nunca me acostumei, nunca vou me acostumar. Ontem, quando começou de novo, eu falei: Senhor, tem de misericórdia. Eu não estou mais nem pedindo ao Senhor misericórdia. Porque se a gente pedir misericórdia, 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 o Senhor vai continuar tendo misericórdia. Eu falei: Senhor, entra com a tua provisão, Pai. Porque não dá mais para viver assim. Não tem ser humano, não tem coração, não tem mente, não tem psicológico, emocional que aguente viver uma situação dessa. Então que o Senhor vá de encontro, porque a gente só pode orar, irmãos. A gente só pode clamar, pedir a Deus que Deus coloque em nosso coração o amor dele por essas pessoas, né, para que a gente também não venha pecar. Mas essa obra é do Senhor. Deus fez uma aliança conosco, com Noé, lá, né, quando houve o dilúvio, quando ele destruiu, criou e viu que tudo era bom, viu que tudo era maravilhoso, mas quando ele viu a maldade do coração do homem, aprove a ele destruir. Mas por causa de uma família, por causa de um homem, ele ali fez um concerto, ele fez uma aliança, né, que representa o arco-íris, bem lembrado pelo irmão, a aliança que Deus fez, complementou com um lado e o outro lado é nosso. Então, assim, toda vez que tem, ou que está chovendo muito, ou que há alguma coisa, Deus, ele se lembra dessa aliança que ele fez conosco. Então, cabe a nós lembrarmos sempre dessa aliança que Deus fez conosco. Ele está sempre nos lembrando. Ele está sempre trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Mas nós temos que estar sempre nos lembrando dessa aliança e fazendo a nossa parte. Se nós nos colocarmos e ficarmos com medo do que está acontecendo, e ficarmos dentro de uma caixinha, acabou. Não tem como. Deus vai fazer a parte dele, porque ele é Deus. Ele, independente de mim, de você ou de nós, ele vai fazer a parte dele. Porque ele pode tudo e todas as coisas. Com um sopro da sua boca, ele pode acabar com tudo isso. Mas eu creio que há um propósito nisso tudo. Eu creio que há um propósito, como o irmão estava falando. Muitas das vezes coisas acontecem, lutas acontecem, para trabalhar em nós a paciência, o caráter, sabe, a bondade, a graça, a misericórdia. As mesmas coisas que Deus teve conosco. Então por que nós também não podemos ter com aqueles que ainda já sabem, já conhecem a palavra? Conhece. Conhecer, conhece. Eles não são leigos na palavra. Eles conhecem a palavra. Tanto conhecem que quando a gente vai a eles, eles vêm pedir oração. Porque eles sabem que a única proteção, só quem pode dar para eles é o Senhor. Então eles conhecem. Mas tem uma força, não maior que Deus, mas maior que eles, agindo na vida deles, impedindo de que eles venham para o Senhor e se rendam ao Senhor. Então é muito mais forte. Quem pode fazer isso por eles? Nós. Clamando ao Senhor para que Deus venha fortalecê-los, fortificá-los, venha trazer a eles a memória que dá esperança, a paz que excede todo o entendimento, compreensão. Então a gente tem que pedir: Senhor, a paz que o mundo dá não vai adiantar, mas que a tua paz venha sobre o coração desses jovens, sabe? Desses homens que não são nem homens ainda formados, são jovens, que estão ainda buscando o ideal para a sua vida, e por alguma coisa, por alguma fraqueza na sua vida, por um momento de necessidade, alguém está se aproveitando dessa fraqueza deles. Então nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-nos a ajudá-los da forma que o Senhor quer, não da forma que queremos. Porque tem momento que, se a gente for deixar, dá vontade de dizer: Senhor, sabe, eu mesma já falei: Senhor. Depois eu falei: não, Senhor, eu me arrependo, porque do mesmo jeito que o Senhor me ama, o Senhor ama ele. O Senhor não ama o pecado dele, né? A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, exatamente. Então, o que nos coloca de pé é exatamente isso. Porque o Senhor falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, vocês também vencerão. Então não temam. Quando eu estava vindo, que a André falou comigo: mas olha, vai ter, não vai ter não, pastor? Eu falei: amor, vai ter reunião? Ele falou: vai. Aí ele
entrou no grupo, aí o pastor Celso mandou para ele falando que a Andréa tinha falado com ele que não ia dar, ia cancelar, ia transferir para cá. Aí eu falei, vai ter? Ele falou, vai. A Andréa entrou comigo e ficou falando no grupo. Eu falei, olha, nós estamos na palma da mão de Deus. Nós não temos que ter medo, porque se a gente for ter medo, a gente vai ficar prisioneiros. Ele solto e nós prisioneiros do quê? Desse medo, que realmente é o que o inimigo de nossas almas quer. Colocar medo para que venha nos aprisionar. E nós fiquemos dentro de casa, não oremos, não ficamos em comunhão, não saímos para batalhar essa guerra, a qual o Senhor nos uniu e nos colocou para estar o quê? Intercedendo por essa causa toda. Então, às vezes, as situações difíceis acontecem para quê? Com um propósito de quê? De unidade, de busca, sabe? De vitória. Mas eu sozinha, o irmão sozinha, a irmã sozinha, o irmão, não vai. Tem um povo de Deus, tem um povo de Deus nessa terra, um povo que Deus separou, e esse povo que Deus separou tem que entender que na unidade é onde o Senhor liberta a bênção. Então que nós venhamos estarmos verdadeiramente não deixando nos intimidar por essas situações que estão acontecendo. Sempre houve. Está complicado? E vai complicar mais ainda. Isso é uma preparação para quando vier aí o anticristo. O anticristo, quando vier, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Isso aqui é café pequeno. Então isso é só uma preparação para nós irmos nos preparando. Não sei se a gente vai passar. Mas tem uma geração aí que vai passar. Não sei quem, mas vai. Então é uma preparação, o Senhor nos preparando, nos fortalecendo, nos capacitando para que quando chegar esse momento, né, dessa grande tribulação, nós venhamos estar fortes, firmes na rocha, firmado, de pé e dizendo, Senhor, estou aqui. Seja lá para o que for, estou na batalha, por quê? Porque eu sei que o Senhor está na frente, que o Teu Espírito Santo está na frente. Então que nós não venhamos temer, amém? Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, engrandeço o Teu nome. Engrandeço o Teu nome para essas vidas que aqui estão, dos irmãos, Pai, dos irmãos que estamos aqui presentes, reunidos, como o irmão orou. Por todos aqueles que não puderam vir, que não quiseram vir, Pai, por algum motivo, Senhor, não quiseram vir, mas que o Senhor, Pai, injete, Senhor, uma injeção de ânimo, Pai, de coragem, Senhor, de fortalecimento, Pai, de fé, Senhor, nos Teus filhos, no Teu povo, Pai, para que eles saibam, Senhor, que essa guerra não é nossa, é do Senhor, e que essa batalha o Senhor já venceu na cruz de Calvário. Nós só precisamos, Senhor, perseverar. Nós só precisamos, Deus, insistir e saber que o Senhor é conosco, que o Senhor não vai nos abandonar. Porque na frente dessa batalha há o Teu exército, Pai, há o Teu batalhão de anjos, Senhor, a qual o Senhor enviou e envia a todos os momentos a qual nós saímos para guerrear. Assim como o Senhor foi com Davi, com Josué, com Moisés, com todos os Teus filhos que vieram antes de nós, o Senhor também é conosco, Pai. E nós Te louvamos. Amém. Nós Te agradecemos, Pai, e Te exaltamos, porque o Senhor não nos deixa em nenhum momento sós. Então, Senhor, opera, faça conforme a Tua vontade, capacita o Teu povo, capacita-nos, ó Senhor, nos dá, Senhor, sabedoria, entendimento, compreensão, discernimento, Pai, para discernirmos tudo aquilo que o Senhor quer e pretende fazer, no propósito, Pai, de estarmos unidos, Senhor, nessa unidade, Senhor, de conquistar, Senhor, Senhor, Cascadura, Rio de Janeiro, Pai, o Brasil, Pai, todo, Senhor, a população, Pai. Deus, então, Senhor, derrama, Senhor, da unção do Teu Espírito Santo sobre cada um. Esteja, Senhor, nos fortalecendo. Esteja, Senhor, nos dando, Senhor, Deus, coragem, Pai, coragem, não nossa, Senhor, não com as nossas forças, mas com a força que vem diretamente do Teu trono, do Teu coração, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Opa! Amém. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Amém. São da igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que a gente falou aqui certíssimo. Tudo, sabe, os irmãos, o pastor abriu um trabalho muito bom.
Irmãos, eu também não era para estar aqui, mas o Senhor ardeu no meu coração. Eu tinha hoje na clínica da família só um documento para levar. Aí até falei para André, acho que não dá para mim, porque eu não gosto de chegar no trabalho, chegar e sair na metade, não. Aí até quando o pastor ligou, eu estava tomando banho, porque ia ser na metodista, né? E aí eu falei, o Senhor ardendo no meu coração, vai porque dá tempo. Aí liguei para a clínica da família, a moça falou, não, até meio-dia a senhora pode trazer. Eu falei, ô glória, então eu vou. Porque o coração da gente, que nós estamos fazendo a obra do Senhor é muito bom. As quinta-feiras é maravilhoso. Aí eu falei, Senhor, eu vou para a tua casa sim. E vai dar tempo. Amém. Vai dar tempo, eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. E ontem, irmãos, né, essa bagunça que teve culto, né, na minha igreja, teve na Refúgio, né, Marquinhos? E aí foi muito engraçado, a mulher do Milton, né, com a Edné, me pegou ali, veio de Uber, me pegou aqui na Rua do Souto, que eu moro aqui na Gipioca. E irmãos, aí elas começaram a rir. Quando eu entrei naquele carro, eu falei, Senhor, blinda esse carro, vai blindando todas as luzes, todo o povo. Senhor amado, nós vamos para a tua casa, Pai, em nome de Jesus. Pois nós fomos para a honra e glória do Senhor. Teve o culto na Refúgio, todo mundo foi para as suas casas, porque Deus, Ele é maravilhoso. Amém. Vai a gente ficar em casa. Eu ia ficar em casa, aí não ia vir para a sala de oração. Deu tempo, vai dar tempo de eu estar ali levando meu documento, então estou aqui. Então o povo tem que ver, como a Dilma falou, gente, muitas vezes é para nos intimidar. Não, vai estar dando tiro, não vou. Na minha igreja é assim, se der um tiro lá, irmãos está dando tiro, aí um grupo não vai. Eu falei, Senhor, não é por aí, tudo bem que nós não temos peito de aço. Se estivesse dando tiro, ninguém ia. Mas tinha parado umas 4h30, né, Marquinhos? Foi terrível. Eu passei no meio deles. Foi muito tiro. Eu falei, Senhor, a minha filha trabalha ali na creche. Eu falei, Débora, já saiu da creche, minha filha? Já, mãe. Mas foi terrível. Mas para a honra e glória do Senhor, como diz ali no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para nós. E eu creio que Deus está ouvindo o nosso clamor. O nosso clamor não está sendo em vão. Amém. Falei, Senhor, nós passeamos, nós andamos. Irmãos, eu morei, eu não sei se o Marquinhos lembra, lá na final de São Pedro, a última casa na rua São Pedro. Gente, aquilo ali, o meu filho tinha 2 anos de idade, o Caleb está com 41 anos, que eu moro aqui para dentro. Nunca teve isso. Mas, Senhor, o que está faltando, Deus? Eu me pergunto, Deus, o que está faltando? Porque nós fazemos a tua obra, nós vamos, ali lá no cantão tinha, né, as sexta-feiras, tinha as reuniões, a igreja, meu marido era vivo, Carminha, já viu o pessoal da igreja é ali, a gente se reunia, né, oramos, clamamos, foi derramado, sabe, o suco, o sal, né, profetizando sobre esse lugar. E eu não sei, como a gente falou, Deus é que sabe todas as coisas. Nós não podemos deixar de clamar, não deixamos de deixar de orar, porque eu creio que na hora certa Deus vai dar um basta nisso aí, em nome de Jesus. Vai dar um basta lá para dentro. Quantas igrejas tem? Então nós não podemos ficar, nós não podemos parar de clamar. Amém. O nome do Senhor Jesus, amém? E eu sei que o levita aqui já louvou, mas eu amo louvar o Senhor. Irmãos, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é abrir minha janela, abro as cortinas e ligo o meu rádio escutando louvor. Porque, como diz, no meio dos louvores Deus habita. Eu amo louvar esse Deus. Então eu vou louvar esse louvor. Diz que é só aclamar, né? Que nós viemos clamar o nome desse Deus que é maravilhoso, porque Ele é fiel. Tá? Diz assim: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É verdade, muitas vezes pensamos, né? Mas é o quê? Mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Aleluia. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos
clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda aleluia, a cruz. E esse é o nosso Deus. Ele vai nos ajudar. Nós temos só que clamar. É só clamar. Porque o diabo ele não tem vez. Ele não pode nos intimidar. É a casa do Senhor que tem que prevalecer. É a casa de Deus que tem que ficar aberta. É Ele que tem que sair retirado em nome de Jesus. Hoje de manhã já começou, não sei onde foi. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. O pessoal está saindo para trabalhar, as crianças indo para a escola. Deus, olha pelo teu povo, Pai. Olha pelo teu povo neste lugar. Não só neste lugar. Diz que ontem também teve lá para Madureira. Olha pelo teu povo, Pai. Olha pelo teu povo, Pai. Vou fazer uma oração, amém? Senhor, muito obrigado, Deus. Deus, muito obrigado por esse ar maravilhoso que nós estamos respirando. Deus, muito obrigado por esse sol que está brilhando. Deus, muito obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Deus, muito obrigado pelos livramentos, Pai, que o teu povo ali dentro, Pai amado, teve ontem, meu Senhor da glória, porque foi o Senhor que guardou, foi o Senhor que protegeu, Pai, foi o Senhor com as suas mãos estendidas, Pai, que desviou aquelas balas, meu Senhor da glória. Ah, Deus, de proteger o teu povo. Muito obrigado, Deus. Continua abençoando, Pai, Fazenda da Bica. Não só Fazenda da Bica, Senhor, todos esses lugares, meu Deus, que tem risco, Pai. Esses morros, meu Senhor da glória. Ah, Deus, que tem um povo que clama, Pai. Quantas igrejas, Pai, que clamam, Pai. Ah, Deus, mas eu te entrego tudo em tuas mãos, Pai. Toma nossas vidas, nos protege, meu Deus, nos cobre com teu sangue precioso, protege as nossas casas, protege essas ruas, meu Senhor da glória. Pai, eu moro ali, o Marquinhos mora lá para dentro. Deus amado e Deus querido, Pai, que tu possa estar derramando, Pai, sobre este lugar as tuas bênçãos, que tu possa estar derramando a tua unção sobre cada rua, cada casa ali dentro, Deus, da Fazenda da Bica. Abençoa, Pai. Abençoa as igrejas, meu Senhor. Abençoa os pastores, meu Deus. Como o pastor Carlos, meu Senhor da glória. O pastor da Céu. Pastor Celso, Pai. Pastora Lucimar. Ali o bispo Cláudio. A Dayana, a bispa Dayana. Deus, tem muito povo que está clamando. Aqui o irmão representando ali a metodista, Pai. Amém. O pastor Carlos também, aqui da Espaço da Paz. O pastor também aqui, Deus amado, que ele está enfermo, que o pastor Carlos já orou por ele. O pastor Márcio. Toma todos os teus filhos, Pai, nas tuas mãos, as suas famílias, Pai, os seus filhos, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa o teu povo, Pai, como diz na tua palavra, em 2 Crônicas 7,14, e o teu povo que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar e te buscar. Ah, Deus, aí o Senhor, Pai, vai fazer maravilhas. E nós vemos cada vez mais clamar, te pedir, orar e te buscar, Pai. Que tu és um Deus maravilhoso. Tu não desampara teu povo, Pai. Tu nunca nos desampara, Pai. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, Pai. Nos abençoa, meu Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória, glória. Para dar uma mensagem, a pastora falou ali, e assim, não dá para não. O que acontece? Muitas vezes o cristão ele esquece de um detalhe. O inimigo das nossas almas, ele quer botar o que nos nossos corações? Medo. É verdade. E como que o medo entra num cristão, até mesmo no ímpio, numa pessoa que não conhece? Mediante o pecado. Esses homens estão ali armados, mas estão com medo do voto e de uma facção contrária para e matar eles. Eles estão armados, porque na facção do medo. O medo ele não é um sentimento. Ela falou aqui do temor. Temor, a gente vai ter temor a Deus. Reverência, obediência. Mas o medo não. Quando o inimigo da nossa alma ele cai, se rebela contra Deus, ele perde 3 coisas. Ele perde o cargo dele no céu. Ele perde sabedoria, ele tenta usar a nossa.
e ele perde beleza. Ele só não perde uma coisa, poder. Quando ele cai, ele consegue trazer um terço dos anjos com ele. Para trazer um terço dos anjos, só tem que ter poder. Não é qualquer um. Então, esse um terço dos anjos que ele faz, quem são que voam na terra? Zé Felipe, Franca, Maria Mulão. Esses anjos caídos que atuam na terra. E eles colocam o que no ser humano? Medo. Uma pessoa, ela escuta um tiro, ela fica com medo. Ela tem medo por quê? Não é todo mundo que tem medo tem pecado, não. Então, só todos nós somos pecadores, também. Só que quando a gente não tem medo, a gente tem o quê? Poder em Cristo. Porque a gente começa a orar, começa a clamar. A palavra de Deus é que tira tudo isso. Então, vocês pensam que quando eu estou no meio deles lá, orando e clamando, eu não sinto que eles estão com medo, eu sinto. Na verdade, eles estão querendo, a alma deles está querendo acontecer para ter uma oração. Porque eles estão com uma cegueira espiritual. E a gente tem que passar o que como cristão? Essa segurança para eles. O nosso Cristo, ele que é o general de guerra. Porque uma vez, eu estava lá no meio deles, um deles falou, está tudo nosso, isso nunca vai ser de vocês. Aí ele olhou, como é, chefe? Falei, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Para tu entender, eu sou um servo de Deus. Essa terra nunca vai ser de vocês, sabe por quê? Porque ela vai consumir você e vai me consumir também. Vai ter um dono. Quando você fala que tudo é nosso, não. Isso aqui já tem um dono. A gente tem que ter direção de Deus e autoridade. A palavra de Deus nos garante isso. Não é você afrontar o mal, se apresentar para o mal como muitos. Não vou lá para ficar. Não, entenda só. Se Deus te levantou, nós somos movidos por quê? Pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo te colocou de frente, vai sem medo. Porque se ele tirar a tua vida, Deus você está indo para a glória. A gente tem que entender que a gente não é desse mundo. Na oração do Pai Nosso, a gente fala, Pai Nosso que está no céu, a primeira vez a gente fala o quê? Pai Nosso que está no céu. Então a gente está falando que o nosso Pai está no céu. Se o nosso Pai está no céu, nós não somos daqui, nós somos do céu. Então a gente tem que entender que isso aqui é passagem. Então eu vou deixar Deus me usar do jeito que Ele quiser aqui enquanto estiver aqui. Se Ele tiver que ceifar minha vida, Ele vai ceifar. Se Ele tiver que ceifar, nossa, vai ceifar. Não tem jeito. É Ele, que Ele chega, acabou teu tempo, vem comigo, acabou. Vem para mim, vem para a casa do meu Pai. Vai voltar para Ele. A gente tem que ter isso como promessa, isso como direção. A gente começar a ver o que o mundo está. Porque a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Então a gente sabe que o mundo, ele não vai mudar. E a Bíblia fala, no mundo eles são mais esmoane. Aí a Bíblia fala, todas as coisas que operam para o meio daquele tema. Olha só, a Bíblia vai sempre falando, uma hora ela mostra, uma hora ela resgata. Né? O amor se esfria, a iniquidade aumenta. Está tudo na Bíblia. Então a gente sabe que a palavra vai aumentar a iniquidade, vai aumentar o pecado, vai aumentar a maldade. Mas o exército de Cristo não vai cair, vai estar sempre no patamar. Mediante a leitura da palavra, todo medo sai, bate retirado. E Deus prepara cada um. Deus me colocou num hospital para trabalhar dirigindo ambulância, para lidar com pessoas que às vezes, muitas vezes, fui vestir de fundo lá dentro do necrotério do hospital. Fui ajudar famílias que às vezes não tinha força para chegar e vestir o ente querido que morreu às vezes de tiros, porque eu estava lá. E eu fiquei, por que o senhor faz isso comigo? Meu pai faleceu, meu irmão fuzileiro naval, meu irmão foi para o Haiti, meu irmão matou um haitiano no Haiti. Meu irmão não conseguiu chegar perto do meu pai. Eu falei, mano, caramba, eu fiquei pensando, como é que pode ir? Porque eu fuzileiro, né? Você agora vestiu o meu próprio pai que está aqui. Por quê? O meu irmão não conhecia, não foi preparado para aquilo. Então Deus chama cada um para uma coisa. Verdade, você vai ser preparado para uma coisa, ele vai ser preparado e assim vai indo. E aí eu fiquei pessoal, eu fui entendendo. Quando eu me converti, quando eu nasci convertido, um varão de Deus, ele orou para mim e falou assim, você, eu nunca mais esqueci, eu estava lá no ano. E eu nem era crente, ele começou a orar, ele já estava a minha conversão entrando, ele falou assim, meu filho, Deus me mostra que você vai andar no meio dos bandidos, você vai salvar eles, você vai orar pela vida deles, muitos deles vão se converter, você não vai ter medo. Eu falei, esse cara tá maluco. Na hora que não entende, né? E olha como é verdade, é uma profecia. O que está faltando nas igrejas é profecia. Amém. Se a gente ficar só olhando para o pecado e não profetizar, o lugar não vai mudar. É profetizar, vai mudar. Em nome de Aleluia. Precisamos vão ser salvos. Nós vamos falar, porque a guerra minha carne sempre não foi pela a guerra principal de potestade espírito. Vamos fazer e retirar. Em nome de Jesus, porque Jesus é o general de guerra. Amém. Eu gosto de falar muito, mas é isso. A guerra vai cessar porque Deus vai Já temos transformar a propósito. vida deles. Amém. A nossa vitória já está no propósito. A nossa vitória já tem um propósito. Já está lá na frente. É só a gente se posicionar, não ter medo. Como eu falei aqui que na igreja, às vezes a igreja, os próprios irmãos, os próprios exércitos, o único exército que vai contra o seu próprio exército é a igreja. O único exército que tenta matar o seu próprio soldado é o exército de Deus. Verdade. Nunca vi um exército tentar matar. Verdade. Mas a gente já sabe que é isso. O amor se espiritualidade não só para o ímpio, mas para quem está na igreja também.
Porque a gente sabe que cada um, se você olhar para a mão, os dedos não são iguais, as pessoas também não são. Então a gente sabe que uma hora, ou essas pessoas vão se igualar àquilo que Deus quer, ou eles vão se tornar joio, porque Deus tem para o joio e o trigo, tem os filhos da terra e os filhos da luz, porque a gente tem que entender quem são os filhos pródigos, quem são as ovelhas. A gente, como cristão, tem que ter tudo isso na cabeça. Quem são os crentes, quem são os não crentes. Qual são as que o pastor Carlos vai falar e ele vai, entrou. Mas vai ter pessoa que vai falar, o cara fala, esse cara tá doido. É assim, vamos falar que você andando. Mas automaticamente, ele lançou a semente. Aí que a gente quer para amanhã, quer para ontem, quer mudança logo. Ó, Senhor, não mudança mais não. O povo, ele vai preparando o povo, ele vai preparando o povo. E é desse jeito. Amém. Agradeço a minha vida assim, quando eu precisar. Amém. Amém. Glória a Deus. É de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Tem uma das minhas pregações que ela diz que é fácil querer ser Davi. O difícil é tocar a harpa para Saul. É isso aí. Então, eu quero ler uma passagem, depois eu quero dar uma destrinchada nisso. 1 Samuel, capítulo 22, vai falar, Davi esconde-se na caverna de Adulão. 1 Samuel, capítulo 22. Vou ler para a gente ganhar tempo. Vai. Então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. E disseram, aleluia, melhor dizendo, e desceram para ali, para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio ao bosque de Herete. Amém? Tem uma palavra de Jesus, conforme já foi dito aqui nesta manhã. Ele fala que nesse mundo nós teríamos aflições. Ele diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando a gente vê esses homens endividados, esses homens que se encontram desgostosos, descendo a Davi, e a gente encontra um grande número de homens, 400 homens, né? A gente olha para o Novo Testamento e vê como se dizia de Jesus Cristo, falava de Jesus Cristo, fala, ele é rei de prostitutas e ladrões. A gente vê que a nossa luta é luta diária. Quando olhamos para o texto que ali há uma consagração de Davi rei, é uma coisa tremenda, né? A gente olha Davi no meio do pasto, e Deus olhando para Davi, Deus fala com o profeta Samuel, achei um homem segundo o meu coração. E parece uma poesia, uma coisa muito linda. E todos nós, quando nós somos chamados, a gente fica como criança, né? A gente corre para lá onde tem culto, a gente vai, precisa fazer uma faxina na igreja, a gente está junto, qualquer coisa a gente corre, não, eu estou abraçando tudo que tiver aí para fazer. Mas no determinado momento da caminhada, tem uma outra pregação que eu gosto de pregar muito. Jesus é abandonado pelos seus discípulos, e ele fala em Mateus, e ali em Mateus ele está curando os enfermos, leprosos, paralíticos, e Jesus dá uma parada e fala, esse povo já está 3 dias comigo, segundo as multiplicações dos pães, dá-lhe de comer.
E os discípulos falam: olha que quantidade de homem e mulher que tem aqui. Se tivesse trocentos denários, não daria para alimentar esse povo todo. E Jesus fala assim: é porque eu tenho medo que eles pereçam pelo caminho. Jesus, ele está falando, e eu entendo que não somente de comida material, mas de espiritual. A gente olha que nesse determinado momento do caminho nós temos enfrentado luta. E essas lutas que nós temos enfrentado, a gente olha para Davi, logo no seguinte momento que ele é consagrado ali a rei de Israel, ele demora um tempo para receber a coroa. E ele é enviado pelo seu pai a levar queijo, a levar especiarias para os seus irmãos na guerra e para o rei. E ali já encontra com o gigante Golias. E ali é uma missão dada por Deus. Muitas vezes nós temos enfrentado Golias nas nossas vidas todos os dias. E a gente precisa falar como Davi falou. Ele diz assim: tu vem com espada e escudo contra mim, mas eu vou contra ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí Davi, Deus olha lá do céu: olha, ele está falando que vai no meu nome. Agora eu sou obrigado a estar com ele. E assim Deus, quando nós falamos, nós não temos força, mas a nossa força vem de ti. E a gente vai no nome do Senhor dos Exércitos, as nossas batalhas, as nossas lutas diárias. E assim Davi, ele escolhe 5 pedrinhas, e ali ele coloca na sua funda e destrói o gigante. E dá um grande livramento para Israel. Assim nós precisamos entender que nós não fomos chamados por acaso. Aleluia. O Senhor está contando conosco. Aleluia. Nós não podemos retroceder. A gente vê o exército de Israel acuado. Imagina quantos homens de guerra no exército de Israel. Saul, aqueles homens, imagina quantos, até os próprios irmãos de Davi, que chega ali o profeta Samuel, falou: estou diante do rei de Israel, olhando para Eliabe, para Samar, os filhos de Jessé. Ele fala: não, esses todos, menos Davi. Mas Deus fala assim: olha, eu não olho conforme o homem vê, mas eu olho o coração. Nós temos que ter um coração para Deus. Aleluia. Assim conforme falou aqui o evangelista Marquinhos, a gente precisa entender que não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Nós não podemos nos retroceder, nós não podemos parar diante das circunstâncias. Não dá para falar, não. A gente olha, amados irmãos, que todos os dias a gente não tem opção, mesmo que chegamos atrasados no trabalho, deu tiro, cessou o tiro, a gente desce para ir trabalhar. Não estou obrigando ninguém a fazer nada, não é uma palavra contra ninguém, mas nós precisamos lutar todos os dias pela nossa família. Nós precisamos lutar todos os dias por nós, porque se a gente não sai para trabalhar, o pão não chega em casa. Se a gente não sai para trabalhar, a gente não consegue pagar o aluguel, a luz, a água. Então, como não trabalhar para Deus, sabendo que Deus é o principal? A nossa principal obra não é o nosso trabalho diário, mas quem é de Cristo, a nossa principal obra é a obra do céu, é a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Davi agora, ele pergunta para quem matar o gigante Golias o que for oferecido. Casará com a filha do rei. A casa deste será isenta de impostos. E o rei dará ouro e prata, enriquecerá a casa do tal. Imagina, agora o demônio veio da parte de Deus para atormentar Saul. Quem está na casa de Saul tocando harpa para Saul para o inimigo ir embora? Através do louvor, Davi está ali louvando o Senhor. Enquanto Davi louvava o Senhor, o Espírito de Deus, a parte do bem, trazia alívio ao Saul. Saul ficava tranquilo. Mas Saul olhava para Davi e fala assim: eu estou vendo esse homem matou o gigante Golias, esse homem toca a harpa e Deus ouve ele, eu vou pregar a lança porque ele será o próximo rei de Israel. A lança em cima dele. Davi sai fora da lança.
Sabe por causa de quê? O tema chama Todo Mundo Quer Ser Davi, porque a gente olha a pregação de Davi, tem muita gente pregando a respeito de Davi, e Davi é bom pregar sobre Davi. Ele fala, quer algum herói da fé? Qual que você queria ser? Davi. Mas ninguém quer tocar harpa para Saul. Chega nessa parte e fala, não, outro toca a harpa, eu não. Porque Saul ele persegue Davi o tempo todo. Então o que vai acontecer? Agora Davi se desvia da lança. E 2 vezes diz o texto bíblico. E agora, quando vai cumprir a promessa, a primeira filha de Saul que ele teria que casar era Merabe. Saul não dá Merabe para ele, mas dá para Adriel, seu companheiro de guerra. Agora sobrou Mical. Olha o que o homem faz. Ele não tem palavra. Saul não tem palavra, porque ele prometeu dar a primeira filha, a primogênita. Agora ele dá Mical, mas com estratégia de matar Davi. Ele envia Davi e fala, tu não tem dote. Não era pelo dote, era pelo que Davi já tinha feito. Agora ele fala, não, tu não tem dote, eu quero sem prepúcio filisteus. Ele está enviando Davi para a morte. Só que Davi chega de volta, ele fala, eu não trouxe somente 100, eu trouxe 200. Eu trouxe 200, está aí. Agora ele viu que não matou Davi, ele prepara para matar Davi na noite de núpcias de Davi. Davi agora casa com Mical. Na hora que ele vai para a tenda, Davi tem que sair fugido. Ele não pode estar com a esposa, porque Saul fala, na hora que ele entrar na tenda, envia lá para matar a Davi. E aí Mical avisa Davi e Davi sai fugido. Imagina a prova. Agora quando Davi foge, diz que a casa de Davi seria isenta de impostos. O que vai acontecer? Eles colocam fogo na casa de Davi, destrói a casa dos pais de Davi. Agora Davi tem que fugir para a caverna de Adulão. Davi agora é um fugitivo do rei. E agora Davi, ele está na caverna de Adulão com homens, com pessoas que estão ali do lado dele para fortalecer ele, e ele fortalecer esses homens. E a gente olha para o texto, que havia 400 homens. O pai e a mãe dele também estavam ali. E agora, os moabitas, que era povo inimigo do povo de Deus. Agora Davi deixa os seus pais com os moabitas. Porque Ruth era a avó de Davi. E ele tem ligação com Moab. Ele deixa os seus pais em segurança. E ele vive as suas guerras diárias. Quem já imaginou que vindo para Jesus Cristo nós não teríamos guerra? Nós temos que nos refugiar todos os dias no Senhor. Amém. Porque aqui está escrito que o profeta Gad vai falar com Davi, esse lugar forte que você está escondido aí, não é bom para você. Sai daí e vai para ajudar. Deus está conversando com Davi. A palavra de Deus está aos ouvidos de Davi. Assim somos nós. O Espírito Santo de Deus tem nos guiado, tem nos direcionado. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar, não, eu não estou só nessa guerra. Amém. O Senhor, Ele está comigo. E nós precisamos entender a nossa unidade das igrejas. Isso tem feito uma diferença enorme. E nós precisamos entender. Ontem eu estava lá na casa de refúgio. É bom nós estarmos unidos. O pastor Cláudio estava falando, olha como é que está a igreja. Todo dia na hora do culto começa 2 ou 3 tiros, já assusta o povo. Mas a gente precisa entender que enquanto nós estivermos aqui, a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 36, que todos os dias nós somos entregues à morte como ovelhas para o matador. Mas em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Nós precisamos entender. É a palavra de Deus. Nós não podemos retroceder dessa palavra e fugir. Davi ele chega a dizer, se eu descer o mais profundo abismo, se eu subir o mais alto dos céus, ali tu está.
Então a palavra é para a minha vida e é para a tua vida. Todos os dias nós fomos entregues à morte como ovelhas para o matador. Mas quem está nos livrando, quem está cuidando de nós, é Deus. Ele que está nos protegendo, e nós precisamos entender que nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do Senhor dos Exércitos. É Ele quem cuida de nós, é Ele que nos fortalece. E a gente precisa entender isso. A gente precisa colocar no nosso coração que às vezes a gente está querendo ser Davi, mas é necessário tocar a harpa para Saul, para obedecer e ser submisso às mãos do poderoso Deus de Israel. Mateus capítulo 28, versículo 18. O Senhor Jesus Cristo diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, pregai o Evangelho a todos os povos e nações. Não tem distinção. Deus não faz distinção. Ele fala a todos os povos e nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar os meus mandamentos. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos entender isso e colocar dentro do nosso coração. Essa sala de oração, eu tenho dito e tenho falado, essa sala de oração todas as quintas-feiras é como se fosse um intercâmbio das igrejas até chegar ao terceiro mês, quando nós todos estaremos juntos no só culto. E esses cultos são de 3 em 3 meses. Mas a gente precisa entender que a sala de oração é fundamentada, é fundamento, é alicerce para que nós estejamos orando e firmando os nossos compromissos, para que essa unidade das igrejas ela se fortaleça cada vez mais, a cada dia. Nós não podemos retroceder, mas nós temos que avançar. Não tem como retroceder. Eu estava pregando hoje é terça-feira, no domingo, foi domingo que eu estava pregando a respeito de viver na carne ou viver no Espírito. Gálatas capítulo 5, ele vai dizer dessa maneira, preste atenção que Gálatas capítulo 5, versículo 24 vai dizer. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Ele diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Nós precisamos entender que há uma necessidade de nós crucificarmos a nossa carne. E em Gálatas capítulo 2, voltando um pouquinho atrás, ele vai dizer assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, ou melhor dizendo, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque a justiça provém da lei. Segue-se que Cristo morreu, aleluia, debalde. Cristo não morreu em vão. Nós precisamos crer que nós temos crucificado a nossa carne com Cristo. Assim a gente olha para a vida de Davi. A gente olha para Davi, o homem que mais correu perigo nas Sagradas Escrituras. Imagina quantas guerras Davi passou, quantas lutas. Imagina quantas situações difíceis Davi passou. Mas ele foi vencedor em todas, porque ele disse: eu não vou no meu próprio nome, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E a gente precisa entender que essa obra não é nossa, mas essa obra é de Cristo. Amém. E a gente encarando dessa forma, a gente sabe que nós estamos vivendo o início de um grande avivamento aqui em Cascadura, através da unidade das igrejas. Nós precisamos entender que temos que deixar o medo de lado e continuar avançando. A palavra do Senhor vai dizer nos Salmos que
Deus, Ele lança fora todo medo. E a gente precisa dizer para Deus: Deus, lança fora todo medo. E a gente precisa continuar orando, e nós vamos orar mais uma vez nessa manhã. Amém. Sim. O Salmo 34, a partir do versículo 17. Aleluia. 19. Glórias a Deus. Vamos então, Salmo 34. Salmo 34, que a missionária Diva está pedindo. 17 e 19. Salmos 34, A partir do versículo 17. 17 ao 19. Não, até o 22. O 22? É. O justo clama. Do 17 ao 22. Salmo, Amém. capítulo 34. Capítulo, versículo 17 ao 22. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Buscai o Senhor, e Ele respondeu, aleluia, livrou-me todos os meus temores. Ou melhor dizendo, é 17, né? Vamos no 17. Os justos clamam e o Senhor o ouve, o livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espíritos. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus, aleluia, os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará um ímpio, e o que aborrece os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum, aleluia, dos que nele confia será condenado. Amém? Amém. Glórias a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós mais uma vez colocamos diante do Senhor, ó Pai, aleluia, a comunidade de Cascadura, Praça Seca, ó Deus, Madureira, Deus, Quintino, Encantado, ó Deus, Israel, esteja assim, Deus, tomando, ó Pai, todo o Rio de Janeiro nas tuas mãos. Aleluia. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela unidade, Senhor, das igrejas, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pelos pastores, líderes, ó Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, por todos os Teus servos, ó Pai, que têm Te adorado em espírito e em verdade. Então, nesta manhã, ó Pai, toma, Senhor Deus, as nossas orações, ó Pai, nas Tuas mãos, como cheiro suave, Senhor Deus de Israel, nas Tuas narinas. Esteja recebendo, ó Pai, aleluia, os louvores, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, a leitura da palavra, Pai, com fé, Pai. Ah, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai, aos nossos amados irmãos que não puderam vir, aleluia, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, ó Pai, dando intrepidez, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ousadia, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, fortaleça, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, que possam, ó Pai, aleluia, estar lutando, Senhor Deus, o bom combate, Pai. Aleluia, assim como o Teu filho, ó Pai, o apóstolo Paulo, Pai, que disse: lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça está a mim reservada. Mas não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vida. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós possamos, ó Pai, nos fortalecer, Senhor, no Teu Espírito Santo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, a cada irmão, Senhor Deus, a cada irmã, Senhor Deus, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ah, Deus do Israel, reveste, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, ô Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, ah, Deus de Israel, abraçando, Senhor Deus, com o Teu abraço de poder, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, a estar fortalecidos, Senhor Deus, para a guerra, Senhor Deus, nessa guerra espiritual, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, cumprindo, Senhor Deus, o Teu ídolo, ó Pai.
aleluia, quando o Senhor diz, Senhor Deus, aleluia, que existem, aleluia, pessoas que não estão nesse aprisco, ó Pai, mas que o Senhor deseja que esteja, Pai. Aleluia. Assim, Senhor Deus, venha quebrar, Senhor Deus, aleluia, os grilhões, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, o Senhor tem na mão, Senhor Deus, o martelo que esmiuça a penha, Pai. Assim, ó Deus, esteja, Senhor Deus, quebrantando os corações, ó Pai, abrindo as mentes, ó Pai, a respeito da Tua palavra, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos fazendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fortes, ó Pai, entendidos, ó Pai. Dê a palavra de sabedoria, Senhor, aleluia, para pregar e anunciar a Tua palavra, pois, aleluia, o Senhor fala com o apóstolo Paulo, ó Deus de Israel, que ele compareceria diante de reis, governadores, ó Pai, aleluia, Senhor, de todos aqueles, ó Pai, que fossem autoridades, mas que ele não se preocupasse com as palavras que iriam falar, Senhor Deus, mas que o Senhor colocaria através do Espírito Santo, Senhor Deus, a palavra certa na boca dele. Assim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja nos instruindo, fortalecendo, Senhor Deus. Pai amado, Pai querido, assim, da mesma forma, Senhor Deus, o Senhor falou, aleluia, com Moisés, Senhor Deus, Deus, aí, enquanto ele estava, Senhor Deus, na casa de Jetro, ó Pai, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor envia Moisés, Senhor Deus, a voltar no Egito, aleluia, Senhor Deus, a pregoar, Senhor Deus, o Teu reino, a pregoar a Tua palavra, a pregoar, Senhor Deus, a liberdade, Senhor Deus, aos cativos, ó Pai. E Moisés, aleluia, diz, eu sou pesado de língua, Deus de Israel, mas o Senhor Deus de Israel diz a Moisés, não sou eu que fiz a boca do homem, não foi eu que fiz os ouvidos, as mãos, Deus de Israel, assim o Senhor pode, Senhor Deus, aleluia, está, Senhor Deus, destravando, ó Pai, o entendimento, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, trazendo palavras, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a fazer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com que esses tabus, ó Pai, venham ser quebrados, ó Pai, Deus de Israel, que toda religiosidade, Senhor Deus, venha cair por terra, mas que nós venhamos adorar a Ti em espírito e em verdade. Assim, ó Deus de Israel, toma, Senhor Deus, aleluia, Cascadura, Campinho, Senhor Deus, Madureira, Senhor Deus, aleluia, Fazenda da Bica, Senhor Deus, esteja tomando, Senhor Deus, Quintino, Senhor Deus, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, aleluia, se manifestando nesse lugar, ó Pai, através de conversões, ó Pai, através, Senhor Deus, do Teu povo, ó Pai, a estar saindo pelas ruas, Senhor Deus, aleluia, profetizando, clamando o Teu nome, ó Pai, que os louvores, ó Pai, venham ser tocados, Senhor, nas casas, nos lares, ó Pai, que haja proclamação, Senhor Deus, do Teu reino, Senhor Deus, no nosso meio, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ao invés, Senhor, de nós ficarmos escondidos, Senhor, aleluia, Senhor Deus, que a bandeira do Senhor, ó Pai, esteja, Senhor Deus, estendida, Senhor, na janela, Senhor, das casas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que Teus filhos, ó Pai, aleluia, amam, Senhor Deus, aleluia, te profetizar, Senhor Deus, com as suas próprias vidas, assim, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, foi, Senhor Deus, dita, Senhor Deus, através, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de Levítico, Senhor Deus, diz que o Teu, aleluia, mandamento estaria, Senhor Deus, escrito, Senhor Deus, aleluia, nos frontais, Senhor Deus, das portas, ó Pai, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que venha o Senhor, ó Pai, a dar entendimento ao Teu povo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em vez, Senhor Deus, de retroagir, Senhor Deus, avançar, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pois o Senhor tem sido conosco, ó Pai, e o Senhor diz, Senhor Deus, que as portas do inferno não prevaleceria contra a Tua igreja. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos nessa manhã, Senhor Deus, e abençoamos o Teu povo, ó Pai, abençoamos, ó Pai, essa unidade das igrejas, abençoamos, Senhor Deus, essa sala de oração, Senhor Deus, abençoamos, ó Pai, os nossos trabalhos, Senhor Deus, as nossas vidas, dá saúde, Senhor Deus, dos Teus filhos, ó Pai, protege, Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, e dá livramento, Senhor Deus, a todo o Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, amém, das palmas do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, oh, aleluia, glórias a Deus, fiquemos de pé, Deus a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós,
que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: se Deus é por nós, até que, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata, oh aleluia, só nós A nossa foto final. Deixa eu te ligar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.